Olá para todos e todas. Nosso canal Estratégia e Política vai ser um espaço de debate e reflexão sobre temas considerados importantes, fundamentais, para que a gente possa compreender a política nacional, a conjuntura política nacional, a política regional latino-americana, as lutas sociais e políticas em desenvolvimento na América Latina, e também questões relevantes sobre política internacional, geopolítica, geoestratégia. E hoje, nosso canal Estratégia e Política vai tentar fazer alguma reflexão e dar uma contribuição para que a gente possa tentar entender melhor o que está acontecendo na Venezuela. Então, esse é o tema de hoje. O que está acontecendo na Venezuela? A Venezuela é um país importante da América do Sul, tem hoje cerca de 26 milhões de habitantes, faz fronteira com vários países aqui da América do Sul, inclusive o Brasil. E a Venezuela vem vivendo um período de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais muito importantes. Desde 1998, com a eleição do tenente-coronel Hugo Chávez, que disputou as eleições por um partido chamado na época Movimento Quinta República, que conseguiu construir uma coalizão de esquerda, centro-esquerda, com forças antineoliberais, críticas ao neoliberalismo. A eleição de Hugo Chávez em 1998 e a sua posse em janeiro de 1999 foram fatos históricos importantes da Venezuela. Acabou mudando a história daquele país de maneira significativa. Mas qual é a estratégia que orienta Hugo Chávez? Qual a estratégia política que orientou esse projeto que muitos conhecem hoje como Revolução Bolivariana? Esse foi o nome dado ao processo de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que teve início com a vitória política eleitoral de Hugo Chávez em 1998. Então, qual é a estratégia política que orienta a chamada Revolução Bolivariana? A Venezuela realmente vive um processo revolucionário? Acontecem transformações econômicas estruturais na Venezuela desde janeiro de 1999? Qual é o caráter da chamada Revolução Bolivariana? Houve, de fato, a consolidação de uma revolução econômica, social, política e cultural na Venezuela, de 99 até os dias de hoje, 2020? Essa revolução se consolidou? É uma revolução de caráter democrático, popular, anti-imperialista? É uma revolução de caráter socialista? É um processo revolucionário que ainda está em desenvolvimento, por isso ainda não dá para afirmar onde chegou este processo. A Revolução Bolivariana ainda não teve tempo para amadurecer suficientemente e se consolidar. Este processo está se consolidando agora com o governo do presidente Nicolás Maduro. Então são reflexões que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Qual o papel que a unidade cívico-militar teve na construção desse projeto político, dessa estratégia política que recebeu o nome de Revolução Bolivariana? Quais as contradições, os conflitos no interior desse processo? Eu sou Marcelo Buzetto, sou professor universitário, fiz meu doutorado na PUC São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida, e no doutorado nós tentamos discutir um pouco essas questões. O meu doutorado chama-se Guerra de Todo o Povo, a influência das lutas políticas e sociais na revolução, na nova doutrina militar venezuelana. Então, qual o papel que a chamada unidade cívico-militar teve nesse processo? Então, são questões que a gente vai querer compartilhar com vocês hoje, nesse nosso programa
do canal Estratégia e Política. Para entender a Venezuela é importante entender que Hugo Chávez não caiu de paraquedas na política venezuelana. Não é uma liderança desconhecida que do nada surge em 1998 para disputar a eleição e ganha. Hugo Chávez é um militar que tem uma sólida formação teórica. É um militar que vem de uma família que já tinha participação política nas lutas sociais da Venezuela. Ele foi bastante influenciado pelo seu irmão Adán Chávez. Adán Chávez tinha, já no final dos anos 60, início dos anos 70, uma atuação política na Venezuela. Fez parte do Partido da Revolução Venezuelana, que era uma cisão do Partido Comunista Venezuelano, num período em que a Venezuela vivia intensas lutas sociais. Nos anos 60 e 70, foi construído na Venezuela um movimento político-militar, inclusive. Quando na América Latina a guerra de guerrilhas se multiplicava, a Venezuela também foi influenciada por esse tipo de iniciativa. A Revolução Cubana de 1959 teve um impacto em toda a América Latina e também na Venezuela. Lá na Venezuela se formaram guerrilhas como as Forças Armadas de Libertação Nacional, dirigidas por uma figura que final dos anos 60, início dos anos 70, ficou muito conhecida, que era o Douglas Bravo. Ernesto Che Guevara, em alguns textos, inclusive, cita, o caso da Venezuela e da Colômbia como países onde estão em desenvolvimento movimentos guerrilheiros que são influenciados e inspirados até pela vitória da Revolução Cubana de 1959. Então, Hugo Chávez ele foi se formando na academia militar num clima de Venezuela dentro da chamada Guerra Fria, onde os Estados Unidos estavam pressionando fortemente os governos sul-americanos para que fossem seus aliados na luta contra a expansão do socialismo, do comunismo na América do Sul, contra a possibilidade de existir uma segunda Revolução Cubana vitoriosa, que essa era uma das grandes preocupações dos Estados Unidos no início dos anos 70. Hugo Chávez vai ser um militar que vai viver numa Venezuela, onde em 1970, por exemplo, você tem uma candidatura de esquerda, pelo movimento Esquerda Revolucionária. Há uma coalizão de partidos de esquerda e centro-esquerda que vão lançar candidato a presidente da República. O candidato que disputou a eleição, inclusive, em 70, vai ser o vice-presidente do Hugo Chávez em 1998, na chapa do movimento Quinta República. Então, Hugo Chávez é uma figura que ele vem construindo, no interior da Venezuela, uma tentativa de movimento político de caráter cívico-militar desde os anos 70. Ele, seu irmão e tantos outros oficiais e também civis e militares vêm construindo um movimento cívico-militar na Venezuela, dialogando com as forças tradicionais da esquerda venezuelana, nos anos 70, nos anos 80, o partido Causa R, Causa Radical, o Partido Comunista Venezuelano, conversando com setores do movimento popular, dos sindicatos, do movimento estudantil, e a oficialidade, porque na Venezuela houve um trabalho político no interior das Forças Armadas, realizado por organizações intelectuais de esquerda, sejam socialistas, comunistas, das mais diferentes correntes, no interior do comunismo e do socialismo. Esse trabalho político de comunistas e socialistas, da esquerda no interior das Forças Armadas, de setores de esquerda ligados ou orientados pela teoria marxista ou por alguma estratégia considerada revolucionária, ou por setores de esquerda mais reformistas, de centro-esquerda, de esquerda mais influenciada por ideias reformistas ou social-democratas, essa esquerda venezuelana, com as suas diferentes matizes, com as suas diferentes orientações do ponto de vista teórico, político e ideológico, eles realizaram um trabalho no interior das Forças Armadas que não foi interrompido. É por isso que quando se chega no ano de 1970, existem aproximadamente 180 oficiais das 4 forças na Venezuela, Força Aérea, Marinha, Exército
e Guarda Nacional, existem em 1970 aproximadamente 180 oficiais que se declaram como comunistas ou socialistas. E esses oficiais vão influenciar os seus comandados dentro dos quartéis. Então a Venezuela é um país que tem uma experiência riquíssima de lutas sociais e políticas desde o início dos anos 60 e 70. Diferentes formas de luta, diferentes formas de organização se desenvolvem de maneira conjunta num mesmo período histórico na Venezuela. Você tem movimento estudantil, você tem movimento popular, você tem movimento sindical, você tem partidos políticos, você tem a disputa política eleitoral, você tem uma intelectualidade, você tem movimento político-militar, movimento guerrilheiro se desenvolvendo na Venezuela, seja no campo, seja na cidade, formas, né, de guerrilha rural e ações de guerrilha urbana, e você tem um movimento cívico-militar, você tem um movimento de militares progressistas, de militares nacionalistas democráticos, de militares de esquerda, de militares socialistas, comunistas. Então toda essa movimentação vai resultar em tentativa de organizar um movimento cívico-militar nos anos 80 e início dos anos 90. Aí sim com a presença e a participação direta e ativa de Adán Chávez, irmão mais velho, e do tenente-coronel Hugo Chávez. Hugo Chávez que teve uma experiência muito interessante na sua história de formação militar. Ele estudou clássicos da política na sua formação militar. Ao fazer os cursos de formação na Universidade das Forças Armadas, na Venezuela, início dos anos 70, Chávez teve acesso a uma série de autores, né? Estudou Mao Tse Tung, Gramsci, Maquiavel, leu alguns clássicos da política. Então foi uma liderança que se formou estudando muito, com um nível razoável, né? Bastante elevado, de cultura, de conhecimento, principalmente conhecimento teórico sobre economia, política, sociologia, política internacional. E o Hugo Chávez, com seu irmão, tentando construir essa unidade cívico-militar inspirado nas ideias de Simão Bolívar. Simão Bolívar, né, que é conhecido como libertador, sempre foi uma referência importante para aqueles que na Venezuela lutaram por soberania, por autonomia, por independência nacional. Então a Venezuela é um país que ficou muito conhecido, principalmente nos anos 50, 60 e 70, pela sua renda petroleira. Um país que tem uma grande riqueza natural, que é o petróleo, mas uma renda petroleira que aumentava e ao mesmo tempo se concentrava nas mãos de uma minoria, de uma oligarquia petroleira. Era uma renda petroleira que não era distribuída entre os segmentos diferentes da sociedade venezuelana. Os mais pobres não se beneficiavam tanto. É óbvio, houve um ciclo de crescimento econômico e de emprego por conta do surgimento do complexo industrial petroquímico venezuelano. Milhares de venezuelanos saíram do campo e foram para as cidades. Esse movimento do êxodo rural aconteceu, milhares foram para os centros urbanos, principalmente onde existiam as refinarias, né, a indústria de petróleo, porque ali sempre tinha emprego, né, próximo, mas muitos também tinham baixos salários, tinham subempregos. A pobreza, a miséria e a concentração social caminhou ao lado, né, do crescimento da renda petroleira. Renda petroleira que era apropriada por uma pequena parcela da população venezuelana. Então a concentração da renda petroleira nas mãos de uma oligarquia, de uma burocracia, gerou corrupção, gerou concentração de renda, gerou desigualdade social, gerou conflito na Venezuela. Porque muitas camadas do povo venezuelano viam a renda petroleira aumentando, viam as estatísticas de que a Venezuela estava aumentando a sua produção de petróleo, aumentando sua exportação de petróleo, mas não viam esses investimentos na área da saúde, da educação, do saneamento básico, da agricultura, dos transportes públicos. Então a população se viu numa situação bastante difícil, né? Um país com uma grande riqueza natural, mas sob controle de uma minoria da burguesia industrial venezuelana, sempre associada de maneira submissa e subordinada a setores da burguesia estrangeira. Empresas estadunidenses se aproveitaram muito da Venezuela, se aproveitaram da riqueza petroleira da Venezuela.
o governo dos Estados Unidos fez de tudo para manter a Venezuela durante a chamada Guerra Fria como uma aliada na América do Sul na sua luta contra o avanço do comunismo, do socialismo ou de ideias, né, da esquerda. Então a Venezuela sempre foi um país que adquiriu uma importância estratégica para o imperialismo estadunidense nos anos 70. E essa importância econômica da Venezuela, por causa do petróleo, da indústria petroquímica, ela foi muito bem observada pelas empresas estadunidenses, pelo governo estadunidense. E na Venezuela, no final dos anos 80, Hugo Chávez e Adam Chávez e outras lideranças, né, da Venezuela, influenciados por essa ideia do Simão Bolívar, mas também, né, já por figuras da história da Venezuela que eles vão procurar resgatar, como Simão Rodrigues, que foi mestre e professor do Simão Bolívar, como Francisco Miranda, que foi uma figura importante, um general importante na luta pela libertação da Venezuela, também olhando para a questão agrária, para a questão da terra, né? Enfim, no processo de luta pela independência da Venezuela, muitas coisas interessantes aconteceram, né? E na Venezuela, a gente percebe que esse movimento que Hugo Chávez e Adam Chávez foram criando, eles começaram a recuperar e resgatar esses próceres, né? Esses líderes importantes da luta pela libertação nacional. E aí vão construir toda uma teoria, né? Toda uma estratégia em cima dessa combinação das ideias de Miranda, de figuras como Miranda, como Simão Rodrigues, como Simão Bolívar, né? E tantos outros que vão aparecer ao longo, né, do processo conhecido como Revolução Bolivariana. Eles vão resgatar esses pensadores da época das lutas pela independência no século XIX e vão tentar combinar essas ideias, esses princípios, essas experiências com as experiências de luta pela independência, pela libertação nacional e pelo socialismo do século XX. Vão estudar a Revolução Cubana, né? Vão estudar como os militares, como um setor militar nacionalista progressista atuou na América Latina nos anos 60 e 70, quais foram alguns líderes militares progressistas, né? Para isso, Chávez vai estudar o processo no Panamá, vai estudar o processo da chamada Revolução Peruana, vão tentar identificar onde estão algumas experiências de transformação política e social que têm a presença de militares nacionalistas, progressistas, democráticos. E também vão estudar o pensamento e a teoria elaborada pelas diferentes correntes do pensamento marxista, do materialismo histórico dialético. Então essa combinação, né, das ideias de Bolívar, das ideias de libertação nacional e independência, da luta anticolonialista, a experiência da Revolução Cubana, a experiência de militares nacionalistas, progressistas e democráticos em vários processos de luta política na América do Sul, na América Latina dos anos 60 e 70, mais a contribuição de pensamento marxista e das experiências políticas existentes na Venezuela, né? Seja do Partido Comunista, seja de outras experiências organizativas, tudo isso vai ajudar a construir um pensamento, a construir uma estratégia, a construir um movimento cívico-militar, que no final, que em 89, começa a pensar na possibilidade de tomar alguma iniciativa. É quando Hugo Chávez vai participar de uma experiência chamada Aliança Revolucionária dos Militares Nativa. É quando eles vão começar a construir o movimento bolivariano revolucionário. Eles vão pensar em iniciativas de ação militar com o apoio, né, da população civil, já nos anos 89, 90, 91. Em 89, na Venezuela, existem grandes lutas sociais,
grandes mobilizações sociais. O neoliberalismo sendo implementado na Venezuela vai causar pobreza, miséria, aumento generalizado dos preços, seja do preço do gás de cozinha, produzido na própria Venezuela pela empresa estatal PDVSA, aumento dos preços dos alimentos, aumento dos preços dos transportes públicos, isso vai gerar desemprego. Então a aplicação do neoliberalismo na Venezuela em 1989 vai produzir um intenso conflito social naquele país. Vão explodir manifestações, o povo dos morros e das periferias da Venezuela, sem ter mais, né, como conseguir comprar comida para colocar dentro da sua casa, gás de cozinha para fazer comida, desempregados, subempregados, com baixos salários, a Venezuela firmando acordos com o Fundo Monetário Internacional, aumentando a submissão da Venezuela ao FMI. Tudo isso vai gerar um conflito social muito intenso, que vai ser conhecido como Caracazo. O Caracazo, no começo do ano de 1989, gerou saques, gerou conflito, a polícia e o exército foram colocados nas ruas, a Guarda Nacional foi convocada pelo governo liberal de Carlos Andrés Pérez para que fosse para as ruas, e aí o povo foi duramente reprimido e muita gente foi assassinada no Caracazo, muita gente perdeu sua vida, muitos foram presos, muitos ficaram feridos. Alguns falam de mais de 2.000 mortos nessa operação coordenada entre polícias e forças armadas e Guarda Nacional contra o povo da Venezuela. Isso deixou muito indignado Hugo Chávez e vários oficiais que vão fazer parte daquele movimento cívico-militar, porque eles entraram nas Forças Armadas para não reprimir o povo, mas para defender a pátria, defender a integridade territorial da Venezuela, defender a Venezuela contra a ameaça de inimigos externos. Então Hugo Chávez relata em várias entrevistas e vários depoimentos que ele lembrou muito daquela frase de Simão Bolívar: maldito seja o soldado que aponta sua arma contra o povo. Então, ali em 89, as Forças Armadas foram convocadas para reprimir a população da Venezuela. E isso gerou uma indignação profunda no interior do povo, porque na Venezuela, ao contrário de outras Forças Armadas de países sul-americanos, é possível observar que a composição social das Forças Armadas na Venezuela é uma composição social muito interessante, formada pelo proletariado e por camponeses, né? Camponeses pobres, famílias que vinham do campo, famílias de trabalhadores rurais, famílias de trabalhadores urbanos, faziam parte da composição das Forças Armadas, inclusive da sua oficialidade. Muitos oficiais com origem muito pobre, com origem muito humilde, famílias de trabalhadores. Gerou muito conflito no interior das próprias famílias de militares, de oficiais. Porque nas famílias desses oficiais, desses militares, estavam pessoas que participavam daquele movimento político chamado Caracazo, que participaram das lutas sociais nas ruas da Venezuela contra as políticas do Fundo Monetário Internacional e do neoliberalismo naquele ano de 89. E eles viram seus familiares, seus amigos serem duramente reprimidos, eles foram colocados em conflito, forças armadas contra o povo. E eles entraram nas Forças Armadas, muitos desses soldados e oficiais, não para serem inimigos do povo, não para reprimir o povo, mas para defender o povo, defender a pátria, defender a soberania nacional. Fazer da Venezuela um país justo, um país democrático, um país com desenvolvimento econômico, com um projeto nacional de desenvolvimento que pudesse melhorar as condições de vida e as condições de trabalho da maioria da população venezuelana. Essa era a visão que muitos militares tinham, inspirados naquilo que estudaram nas academias militares, inspirados nos desejos, né, do seu mais importante líder histórico de luta pela independência, que foi o libertador Simão Bolívar. Então é preciso entender isso para entender o que resultou na vitória do Hugo Chávez em 1998. Então essa primeira parte, né, desse programa, o que está acontecendo na Venezuela, tem esse caráter de dar alguns elementos históricos, para não achar que o Hugo Chávez caiu de paraquedas. Em 1992, né, no dia 4 de fevereiro de 92,
Hugo Chávez e seu movimento bolivariano revolucionário organizaram uma tentativa de derrubada do governo. Uma tentativa de derrubada do governo que era acusado de corrupção, que era um governo que estava aplicando uma política neoliberal, cujo resultado era mais pobreza, mais desigualdade, mais submissão da Venezuela aos interesses de empresas e do governo dos Estados Unidos e empresas europeias também. Aí, essa iniciativa de 4 de fevereiro de 1992 resultou numa derrota militar, mas numa vitória política. Uma derrota militar porque Hugo Chávez e seus camaradas não conseguiram reunir um grande contingente de pessoas da parte civil. Muitos líderes da esquerda venezuelana que prometeram apoio para a iniciativa de Hugo Chávez faltaram ao seu compromisso. Não honraram seu compromisso. Não acreditavam que aquele tenente-coronel do Exército teria realmente coragem, capacidade ou iniciativa de mobilizar um setor das tropas para atacar o governo. E eles fizeram essa ação. Tentaram cercaram o governo, cercaram o palácio do governo, houve combate em Caracas e em outras cidades, os quartéis se mobilizaram, principalmente do Exército e também setores da Força Aérea. Houve combates intensos na capital venezuelana e o resultado foi que eles não conseguiram atingir o seu objetivo. Hugo Chávez, então, assume a liderança da manifestação, da tentativa de movimento cívico-militar para derrubar o governo, que ele considerava um governo corrupto, antipopular, antidemocrático, traidor dos interesses nacionais, e aí eles se entregam. Mas antes de se entregar, Hugo Chávez pediu para que a televisão transmitisse para ele, ao vivo, o comando para que as tropas depusessem as armas, com a condição que o governo garantisse a integridade física de todos, que ninguém fosse torturado, ninguém fosse fuzilado. Então houve esse acordo e o Hugo Chávez deu ali um brilhante golpe no governo venezuelano, porque diante das câmaras de televisão ele disse: quero avisar meus companheiros do movimento bolivariano revolucionário que nossa intenção de tomar Caracas, de tomar o palácio do governo, de derrubar o governo, fracassou. E diante disso eu peço que todos deponham as armas, se entreguem às autoridades competentes, aos oficiais do Exército, das Forças Armadas que estão no seu local, na sua cidade e tal. E nosso intento de derrubar o governo, de levar adiante a vitória de um movimento bolivariano revolucionário, fracassou por agora, neste momento. Então ele termina dizendo, neste momento, e assume a responsabilidade, dizendo, eu assumo a responsabilidade pelo movimento cívico-militar bolivariano. Então ele assume a responsabilidade, ele diz, no momento não conseguimos atingir nosso objetivo, mas ele deixa no ar essa ideia de que não conseguimos agora. E aí ele vai para a prisão, fica 2 anos preso, de 92 a 94. Milhares de pessoas vão para as ruas da Venezuela pedindo anistia aos prisioneiros políticos, e ele sai em 94. De 94 a 97, ele vai fazer uma grande campanha na Venezuela, indo para bairros, para a periferia, conversando em praças públicas, em igrejas, em sindicatos, com os partidos políticos progressistas. Ele vai para Cuba, se encontra em Cuba em 94 com Fidel Castro, faz uma grande conferência na Universidade de Havana, estabelece relações de proximidade com Cuba, e aí ele volta para a Venezuela e em 97, de 94 a 97, eles vão construir esse movimento chamado Quinta República, que é um partido político que vai liderar a coalizão que levou à vitória em 1998. Então essa é um pouco a trajetória política resumida, é claro, de Hugo Chávez. Ele começa inspirado em ideias nacionalistas de Simão Bolívar, vai estudando diferentes outras ideias e teorias, e ele vai elaborar uma estratégia política que em 1998 vai ser uma estratégia política de caráter anti-neoliberal, crítica ao neoliberalismo. É um nacionalismo popular, democrático, anti-imperialista e que vai criticar fortemente o neoliberalismo na Venezuela. Disputam as eleições em 1998. São vitoriosos, surpreendem muitos analistas da Venezuela e da América Latina. A esquerda latino-americana, inclusive a brasileira, sempre ficou com o pé atrás, desconfiando de Hugo Chávez. Uns falavam, mas esse militar é um aventureiro, porque na esquerda venezuelana também havia muita desconfiança,
porque Hugo Chávez não tinha vínculos orgânicos com os partidos políticos tradicionais da esquerda venezuelana. Hugo Chávez aparecia como uma novidade, como algo novo, como algo diferente. E essa proposta de movimento cívico-militar conquistou de fato o coração de parcelas significativas da população da Venezuela. E foi aí que teve a vitória, e em janeiro de 99, Hugo Chávez, então, vai iniciar o seu governo com forte apoio popular e com todo um conjunto de reformas populares e estruturais que serão realizadas na Venezuela. Então, me despeço de vocês nesse primeiro programa, O que está acontecendo na Venezuela. Agradeço a todos e todas, se puderem compartilhar todos os programas do nosso canal Estratégia e Política. Meu nome é Marcelo Buzetto, né? Eu fiz mestrado e doutorado na PUC São Paulo. Meu doutorado lá foi sobre a Venezuela, como eu disse para vocês. Também tenho me dedicado a estudar política internacional no último período. E aqui no canal Estratégia e Política nós vamos ter, a partir de agora, inúmeros debates e reflexões sobre temas da política latino-americana, da política nacional e da política internacional. Então essa é a primeira parte desse programa sobre a Venezuela. No segundo programa, que será, né, logo mais, nós vamos tratar das mudanças, do caráter da estratégia política Revolução Bolivariana. O que é essa estratégia política? Qual é a sua consequência para a Venezuela, para a América Latina e para as relações internacionais? E vamos refletir um pouco também sobre o que está acontecendo na Venezuela no momento, onde nós vimos, né, nas últimas semanas, a Venezuela sendo bloqueada, vítima de um bloqueio econômico intenso por parte dos Estados Unidos e seus aliados regionais. A Venezuela sofreu um atentado, né? O seu território foi invadido, tem cidadãos estadunidenses envolvidos na invasão da Venezuela, tem ali uma organização terrorista com figuras ligadas a uma empresa estadunidense, Silvercorp, tem ali o Juan Guaidó, que é um líder da oposição da Venezuela, com fortes relações com os Estados Unidos envolvido, tem ali o governo da Colômbia, lanchas de combate da Marinha Colombiana foram encontradas com esses que tentaram invadir a Venezuela. Então vamos tentar, no próximo programa, fazer uma reflexão sobre a Revolução Bolivariana, as mudanças que aconteceram e tentar dar um panorama de o que acontece na Venezuela hoje, né, no governo Nicolás Maduro. Então eu me despeço de todos e todas, agradecemos aí a atenção de vocês e, se puderem, compartilhar nosso programa e o nosso canal Estratégia e Política. É uma tentativa coletiva de contribuição para analisar de maneira profunda, precisa, a realidade brasileira, a realidade latino-americana e as relações internacionais. Então ficamos por aqui, agradecendo, e que se preparem, porque logo mais teremos a parte 2 desse programa, O que está acontecendo na Venezuela.